muito Hoje saudosa. a gente vê, se a gente for falar de um parâmetro ali, uma comparação, hoje menino de 16 anos com arma na mão, roubando motoqueiro, etc. Tinha também esse tipo de Não, crime da não, molecada não, mesmo, não, 16, 15, 16 anos não. roubando Os e tal. próprios criminosos não permitiam que Tá, crianças estivessem ali. Existiam, certo. sempre houve um comportamento, a gente pode chamar de ética, né? É um Sim. comportamento reiterado dentro de uma comunidade. É a ética do criminoso. Tem o tribunal do crime. O Sim. próprio criminoso não aceita alguns tipos de criminosos. Por Aham. exemplo, o agressor sexual, principalmente de menor de idade, ele tem um problema sério no sistema prisional, que ele não é recepcionado Tá. pelos outros criminosos. Então você tem ética dentro desse mundo que seria um mundo criminalizado, mas tem ética. Então naquela época, criança não. Mesmo adolescente era mais difícil. Tá. Aí nós entramos num processo do Estatuto da Criança e do Adolescente, que veio, entre aspas, proteger a criança e do adolescente. O Isso. excesso de zelo para a criança e do adolescente. Tiraram praticamente dos pais o pátrio poder, que era o poder de você reprimir diante de fatos concretos. Chamar atenção, puxar a orelha, bater a palmada. Eu tive palmadas e eu nunca fui muito rebelde, não, mas em algumas situações, eu lembro de um fato que um professor na escola eu fiz uma pergunta, talvez eu não tenha feito a pergunta decente, ele brigou comigo e eu não entendi, eu fiquei meio assim, ele puxou minha orelha. Eu falei, caramba, eu ultrapassei o limite. Eu tava assim, cheguei em casa, falei pro meu pai, como se, né, ó, pai, o professor me Pô, dá puxou um a orelha. jeito Aí aí, ele pô. puxou a outra. Eu tinha puxado a direita, ele puxou a esquerda. Eu não sei qual foi o motivo, mas ele tinha razão. Eu falei, nossa, então é melhor respeitar o professor. E eu nem sabia o que eu tinha feito. Mas era um respeito. O professor entrava, os alunos se levantavam como respeito mesmo àquela pessoa que está lá se dedicando a uma Era o formação. mestre. Era o mestre. Então era um mundo diferente. Então, como você tinha que ter o respeito ao pai, à mãe, aos mais velhos, Sim. esse respeito ele se externava. O policial era a última etapa, você não via o policial na rua. Eu sou dessa geração, se você pegar, nasci em 61, de 60, 65 a 85, nós estamos falando da época da ditadura militar. Para quem é uma Sim. ditadura, nunca vi ninguém, nunca vi problema nenhum. Essa época da ditadura, para mim, foi a fase mais extraordinária da minha vida. Saía na rua, brincava, voltava tarde. Tá. Quando você escutava passos, né? Você voltava de madrugada de algum local, ninguém tinha carro, era a pé mesmo. Escutava passos, você aguardava, porque era uma companhia, alguém que estava indo com você. Hoje você tem que correr quando Correr. escuta passos. Mas era um momento social diferente. Eu Tá. estou falando da época que muitos se recriminam com a ditadura militar, que ninguém podia. Você podia tudo, você podia brincar na rua, você podia voltar mais tarde. Os limites eram impostos pelo pai. Até 10 horas, os namoros, pega na mão, tem que falar com o pai da menina. Isso era o pai, não era a sociedade. Aí, quando a sociedade começou a entrar no cenário que deveria ser da família, aí nós começamos a ter um descompasso social. Quando o Interessante. Estado quer intervir naquilo que a família deve fazê-lo, você começa a ter problemas. Porque é a lei. O que é a lei? A lei ela rege um momento social que tem interesse da maioria daquele tipo de comportamento. Algumas regras são gerais, não matar, não roubar, mas muitas são atuais. Você tem que se atualizar. O feminicídio é algo novo, é uma ampliação do homicídio dentro de uma ótica de gênero da mulher, mas você tem que se atualizar. Agora, algumas regras de comportamento, a criança menor de idade não pode. Eu trabalhei o meu primeiro registro, eu tinha 14 anos de idade. Você podia ser registrado profissionalmente. Hoje não pode. É 16 anos como aprendiz. Mas como que você não pode trabalhar? Então nós criamos uma geração que não pode, não pode, não pode, que nem estuda nem trabalha, e aí nós viemos por geração neném e essas gerações que nós temos agora mais enfraquecidas. Ó. Tempos fortes formam pessoas fortes. Tempos fracos criam pessoas frágeis. Isso é uma história que se repete. Sim. Então, nós estamos vivendo um momento de dificuldade, porque nós facilitamos demais a geração que veio depois da minha, e nós fazemos parte disso. Os filhos não precisam trabalhar porque a gente vai bancar, o pai banca isso, banca isso tudo. Aí tem a formação, faz faculdade, faz uma pós-graduação, faz e vai fazendo, fazendo, fazendo. Aí, com 30 anos, agora você está pronto para trabalhar. Não tem experiência de vida, não tem experiência profissional. Felizmente, isso está se alterando. Os jovens, pô, eu tenho que começar a trabalhar mais cedo. Mas isso nós temos um vácuo de enfraquecimento muito grande. Muito grande. É verdade, é É a verdade. geração que enfraquecida. E além da geração, hoje, pessoas próximas a nós, por exemplo, peguei meu filho para trabalhar comigo. Aí vem gente te dar conselho que nunca palpitou, ainda nunca te ajudou com nada. Meu menino é novo, já tá. Ah, Peraí, pô, mas tá trabalhando aqui, pois tá é, ensinando e pois é. etc. Então, assim, as pessoas são contra você ensinar o seu próprio filho, por Pois exemplo. é, pois Hoje eu tava é. falando com isso com um amigo, e esses dias eu conversei com uma amiga sua. Eu falei, meu, até os próprios pais não dá mais um martelo na mão do menino e fala, deixa eu te falar, sabe, Beto, um prego? Vem aqui, deixa eu te explicar como é que é.
Vem aqui, bate um prego aqui. Sabe trocar uma resistência de chuveiro? Parece que isso é proibido hoje em dia. É, Os pais não estão mais ensinando a molecada. Fala, meu, deixa eu te explicar como é que funciona a vida. essa insegurança dos pais, quando nós estamos falando, vou falar dentro da sua geração, que você é uma geração depois da minha, Diego. Você é Sim, jovem aí. Você já é pai, mas eu poderia ser seu pai, sim, pela é verdade, idade. é verdade. Então é uma geração que nós tiramos referências. Tá, Porque não pode, não pode. Foi um excesso de protecionismo. E não é culpa de ninguém, na realidade é um momento social. Nós vivemos eu sou de uma geração difícil, tudo era muito difícil. Tudo muito era difícil, você tinha que ajudar os pais no processo profissional, porque o pai não bancava sozinho a família. Eu falei, eu sou o mais velho de 7 irmãos. Então imagine, você numa família com tanta gente, como é que alguém pode ser o provedor? Eu sou da geração que a mãe era mãe e esposa, o papel da mulher, dificílimo, tanto que era a profissional do lar. sim. É uma profissão que hoje poucas mulheres conseguiriam, porque não é fácil cuidar de criança, não é fralda descartável. A minha geração era fralda de pano, tinha que Mano, lavar. E não tinha máquina de lavar, era no tanque. E varal, e era sol que não tinha isso, não tinha aquilo. Ou seja, era uma geração que encontrou momentos mais difíceis. Nós tivemos que nos fortalecer. Mas uma geração forte cria pessoas frágeis, porque eu não vou permitir que meu filho, que meu neto passe por o que eu passei, como se fosse algum detrimento para ele. Não. Só que nós não aprendemos isso. Nós só fomos ver que o que nós fizemos, a minha geração fez, foi ruim depois. Pô, eu vou ver se meu filho só estuda, que ele não precise trabalhar. Não que trabalhar fosse um demérito, mas se ele não precisar e puder focar nos estudos, porque eu tinha que trabalhar para poder estudar. Era escola pública, mas eu tinha que trabalhar. Eu não tinha opção, tinha que trabalhar. E desde muito novo, eu trabalho desde os 12 anos. Com 14 fui registrado. Era metalúrgico com 14 anos. Eu fui registrado numa metalúrgica. Trabalhei como fiz outras atividades profissionais, fui cobrador, tive tantas atividades profissionais que quando eu entrei na academia, ainda jovem, com 16, 17 anos, eu tinha uma maturidade de vida, porque eu já sim. estava trabalhando, não era um garoto que a gente fala, solta pipa no ventilador. A gente brincava na rua. Então, assim, você tinha todas as intempéries daquilo que você tem que enfrentar. Nós temos que começar a enfrentar os nossos desafios muito cedo. Quando você fragiliza uma pessoa, ai, vai cair, não deixa andar, não deixa levantar, ele não vai ter força muscular para fazê-lo quando ele estiver sozinho. Isso é fisiológico, é mental. Então, você não pode enfraquecer ninguém. Então, como se fala, poxa vida, eu vou colocar meu filho para trabalhar, nossa, mas por quê? É precoce ele trabalhar com 16, 17, 18, 19 anos? Nós perdemos essa referência. Isso Sim, foi muito ruim para a sociedade. Eu falo como psicólogo. Quando eu me formei em psicologia, tá. o psicólogo tinha que ter um conhecimento geral da psicologia. Hoje ela está segmentada. Hoje a psicologia é segmentada. É vários tipos de psicólogo. Infantil, só para idoso, só para não sei o quê. É o que aconteceu com a medicina. Não tem mais um médico generalista. Ou ele é especialista em rim, ou nos olhos, ou no nariz, ou na boca. Se você tiver com otorrino, laringologista, e tiver um problema de coração, ele não vai saber É, diagnosticar. E ele teve que aprender. Então, nós começamos a fragmentar o conhecimento, tá? E a fragmentação também trouxe um questionamento. Um sim. psicólogo hoje, se ele não entender o complexo mais amplo daquela situação, eu só atendo pessoas com transtorno obsessivo compulsivo. Está perdido. Perdido, porque tudo é linkado, uma coisa é ligada à outra. A mente humana, ela é um contexto extraordinário. Você não pode sedimentar, compartimentar só uma área dela. E nós fizemos isso, então nós perdemos em qualidade. Hoje, o advogado, ele, ou ele é especialista na área civil, não sabe da área criminal. Ele não sabe te orientar, e não saber não é você exercitar, mas dar uma orientação. O advogado é um orientador. Se você vai querer o serviço dele ou não, ele cobra pela orientação. Se você vai dar sequência depois no processo, é outra coisa. Mas eu dei aula há muitos anos em universidades, em cursos preparatórios para concurso público, que vem pessoas formadas. E, Sim. pô, você fez faculdade mesmo, advogados às vezes, mas estava só numa área. Então, na área dele, ele tem até conhecimento, nas outras áreas, ele parece que é um ignorante dentro, mesmo tendo uma formação jurídica, não sabe nada. Isso aconteceu na saúde, aconteceu na educação, na engenharia. Hoje você não tem mais engenheiro. Fragmentou tanto que quem é engenheiro hoje? Não sabe fazer cálculo. Porque tem alguém que faça, tem uma maquininha que faz ou um sistema que faz. A tecnologia é extraordinária, eu não posso recriminar tal, mas eu sou da geração que nós nos comunicávamos e o único telefone era um orelhão. E tinha que ter um telefone em casa fixo, senão o orelhão não servia para nada. Hoje você tem celular, você vê a pessoa do outro lado do mundo.
Mas o básico, aquilo que você precisa fazer sem aquela facilidade, você vai perdendo. Se tirar um telefone celular do ser humano hoje, ele capenga. Ele não manda, ele não trabalha, ele não come, ele não se comunica, ele não sabe falar. A inteligência artificial, você pede para ela fazer o que você deveria fazer. Então, as próximas gerações vão ter ainda mais problema. Ah, mas é importante ter. O importante é você saber fazer, mesmo que você use um instrumento para te ajudar. Agora, se você depende do instrumento para fazer o que você deveria fazer, você está enfraquecendo, você está emburrecendo, você está se tornando um ignorante com formação.